A moça gorda suplicou ao homem da serra. Por favor, não me olhe. Ele disse, não consigo parar de olhar para você. A estrada da serra estava escorregadia pela chuva de outono, as rodas mordendo a lama quando a jardineira que transportava a Evangelina Morrison estremeceu, rangeu e disparou em direção ao precipício. O grito do condutor foi cortado enquanto o mundo virava de cabeça para baixo. Os cavalos relincharam. Então silêncio, silêncio frio e implacável. Quando a poeira baixou, apenas um corpo se moveu. Evangelina, Eva, para aqueles poucos que um dia ousaram chamar, lá pelo nome, respirou com dificuldade. 25 anos, figura suave, com bochechas redondas, o suficiente para atrair sussurros cruéis em cada vilarejo pelo qual havia passado. Agora seu vestido estava rasgado, sua perna torcida, seus braços arranhados de sangue. Jazeu nos destroços por um dia e uma noite. A chuva lavando-a, a serra sem mostrar piedade. Quando as botas rangeram através do mato, ela já não esperava pela vida. Pensou que devia ser a morte que tinha vindo buscá-la, enfim, mas não era a morte, era Elano. Outrora cirurgião na guerra, agora um recluso nestas serras, ele já vivia com fantasmas como companhia. 31 anos de ombros largos, uma cicatriz marcada através de seu maxilar, olhos do azul claro, dos céus das terras altas. Tinha carregado homens quebrados demais da lama do campo de batalha para contar. Tinha falhado em salvar sua esposa e filha de uma febre que as roubou em apenas uma semana. Então tinha vindo para cá para desaparecer. E, no entanto, lá estava ela, uma mulher deixada como morta, lábios pálidos, cílios tremendo. Suas mãos, tão longamente treinadas para cortar e costurar carne, moveram-se sem pensamento. Ele a levantou dos destroços, seu peso nada comparado com a carga que já carregava. Eva se agitou, sussurrando em febre. Não me olhe, ele. A resposta de Elano foi baixa, inabalável. Não consigo parar. Quando Evangelina Morrison despertou novamente, a primeira coisa que notou foi calor, um estalar constante de fogo, o cheiro fraco de resina de pinheiro, depois as vigas talhadas à mão sobre ela, um teto não de um casarão ou de uma estalagem, mas de uma cabana escondida longe do vilarejo. Tentou se mover e a dor atravessou sua perna tão agudamente que ela gritou. Uma cadeira raspou para trás. Botas pesadas cruzaram o chão e lá estava ele. Alto, largo, cabelo úmido da chuva, uma camisa enrolada até os cotovelos. Ele trazia uma bacia de água fumegante, e quando seus olhos encontraram os dela, algo não dito passou entre eles. Você está a salvo, disse ele simplesmente. Sua perna está quebrada. Eu a endireitei. Você precisará de descanso. As mãos de Eva voaram para a colcha esticada sobre ela. Você me viu? Sussurrou ela com a voz tremendo. Toda eu. Elano fez uma pausa, como se pesasse quanta verdade ela poderia suportar. Vi uma mulher sangrando e meio morta, respondeu. Isso é tudo que me permiti ver. O resto não importa, mas importava para Eva. Sempre tinha sido assim. Desde a infância, vivera com o ferrão dos sussurros. A garota gorda que caminhava pesado demais, que nunca seria escolhida nos bailes, que nunca encontraria um marido. Voltou seu rosto envergonhada de suas bochechas redondas, envergonhada de quanto espaço ocupava até mesmo na cama deste estranho. Por favor, ela se engasgou. Não me olhe, eu sei o que sou. Ele pôs a bacia no chão e se ajoelhou ao lado dela. Sua voz, uma corrente constante. Você pensa que me importam as curvas ou as cicatrizes? Eu vi homens com metade de seus corpos perdidos se agarrando à vida porque alguém se importou o suficiente para ficar. Você está viva. Isso te faz digna de ser olhada. Ela fechou os olhos, lágrimas deslizando por suas têmporas. Ninguém jamais tinha falado assim com ela, nem sua família, nem seus vizinhos, nem ninguém. Nos dias que se seguiram, sua vergonha batalhou com sua persistência. Ele cozinhou caldo e a persuadiu a comer. Leu em voz alta de um diário médico gasto, sua voz baixa e calma, enquanto ela fingia não ouvir, embora cada palavra a ancorasse ao mundo. À noite, quando a dor roubava seu sono, ele ajustava sua tala com mãos cuidadosas como uma oração e lentamente
Eva começou a notar coisas sobre ele. Também a forma como seus olhos se suavizavam quando ele alimentava o fogo, a forma como o silêncio pendia ao redor dele, não pesado com julgamento, mas com dor que ele nunca nomeou, vislumbrou um retrato guardado em uma gaveta. 2 rostos, uma mulher e uma criança, desenhados em tinta desbotada. Ela não perguntou, ele não ofereceu, mas ela entendeu. Uma noite, enquanto o vento uivava contra os postigos, Eva sussurrou: "Você me salvou quando ninguém mais me teria encontrado. Por quê?" Ele olhou para as chamas, maxilar tenso. "Porque não pude salvá-las", disse enfim, "e passarei o resto da minha vida tentando compensar isso." As palavras se alojaram em seu peito, mais dolorosas que o osso quebrado. Percebeu então que ele não estava simplesmente mantendo-a viva por dever. Ele precisava da sobrevivência dela tanto quanto ela precisava do refúgio dele. E quando ela se deixou levar ao sono naquela noite, não implorou para que ele não a olhasse, apenas rezou para que ele ainda o fizesse chegada à manhã. Os dias que se seguiram se dissolveram em um ritmo de dor e persistência. Eva ainda não conseguia caminhar. Gbava. Mas Elano insistiu que a cura exigia mais do que ficar parada. Quando o sol da serra abriu caminho entre as nuvens, ele a levantou gentilmente da cama e a levou para a varanda da cabana para que ela pudesse sentir o ar em seu rosto. A vista que a recebeu roubou seu fôlego. Cristas infinitas ondulando em bruma azul, árvores em chamas com cores de outono, gaviões girando contra o céu. Era selvagem, terrivelmente vasto. No entanto, com o braço de Elano firme em suas costas, ela se sentiu como a primeira vez que fora permitido respirar. "Não posso ficar aqui", murmurou ela, mais para si mesma do que para ele. "Eu deveria ensinar no Vale dos Pinheiros. As pessoas estão esperando. Você não tem condições de ir embora", respondeu Elano. Sua voz era calma, mas absoluta. "Estas serras não perdoarão a fraqueza. Você caminha cedo demais. Não caminhará nunca mais." Ele construiu um par de muletas rústicas, ensinando-a como se equilibrar nelas quando ela ficava inquieta. A primeira vez que ela tentou, caiu forte contra o peito dele. Ela corou de vergonha por quão pesada deve ter sentido em seus braços, mas ele a estabilizou sem um piscar de reclamação. "De novo", disse ele, "você conseguirá, só que não hoje." As noites eram as mais difíceis. O vento da serra gritava através dos pinheiros, fazendo soar os postigos como punhos zangados. Eva ficava acordada, ouvindo a tempestade, certa de que as paredes da cabana cederiam. Mas então Elano adicionava madeira ao fogo e o brilho alaranjado empurrava a escuridão para trás. Às vezes ele fazia sopa, cebola silvestre, coelho e uma pitada de ervas. O calor se espalhava pelo seu corpo até que seu medo se dissipava. Uma noite, enquanto a ventania rugia lá fora, ela sussurrou: "Não entendo por que você é tão gentil. Você nem me conhece." Elano a olhou através do fogo, sombras talhando as covas de seu rosto. "Não preciso saber de tudo", disse. "Sei que você lutou para viver. Isso é suficiente para mim." As palavras se envolveram ao redor dela como outra manta. Percebeu com um solavanco que queria que ele continuasse olhando para ela daquela maneira, como se fosse mais do que um fardo, mais do que seu corpo, mais do que os nomes cruéis que o mundo lhe havia atirado. Enquanto sua perna se fortalecia, Elano começou a levá-la, em caminhadas curtas lá fora. Ele lhe mostrou quais plantas eram seguras para comer e quais carregavam veneno. Mostrou como seguir rastros de veado na neve, como dizer quando vinha uma tempestade pela inclinação das nuvens. A princípio, Eva se sentiu desajeitada e inútil ao lado da sua competência silenciosa. Mas então ele pôs um raminho de hortelã silvestre na mão dela e disse: "Isto está melhor na sua infusão do que na minha. Você tem um dom para o sabor." O elogio a surpreendeu. Nunca tinha pensado que suas pequenas habilidades domésticas poderiam significar algo aqui, em um lugar governado pela sobrevivência. Mas Elano tratou cada uma de suas contribuições. Varrer o chão, mexer a panela, cantarolar suavemente enquanto trabalhava, como se fossem essenciais. Uma noite, depois que ela conseguiu caminhar da cabana até a margem do riacho e voltar sem tropeçar,
Ela o encontrou, esperando na varanda, um sorriso fraco puxando sua boca. Eu te disse ele simplesmente. Ela riu sem fôlego, orgulhosa de uma maneira que não era desde a infância. Naquela noite ela cantou um hino que sua mãe lhe ensinara uma vez, a voz tremendo, mas verdadeira. Elano ouviu em silêncio, depois murmurou. Você soa como as colinas quando estão vivas com vento. Eva se virou rapidamente, temerosa de que ele visse seu rubor. No entanto, lá dentro, algo há muito inativo se agitou. A jornada não os tinha levado longe em milhas, mas os tinha carregado através de uma distância que nenhum pensou que poderia ser cruzada jamais. O espaço entre dor e esperança, entre vergonha e o primeiro piscar de amor. Quando a primeira neve cobriu a serra, Eva tinha crescido o suficiente para se mover pela cabana sem muletas. Sua cocheira permanecia, mas já não a definia. O que a definia agora eram as rotinas silenciosas que ela e Elano tinham construído juntos. Rituais pequenos que transformaram a sobrevivência em algo parecido com um lar. Cada manhã começava com o cheiro do café. Elano se levantava antes do amanhecer cortando madeira no pátio, enquanto seu hálito se inflava em nuvens brancas. Eva o observava da janela, maravilhando-se pela precisão de cada golpe, o poder enrolado em sua figura. Pensava que ele parecia talhado do mesmo granito que coroava a serra. Quando ele voltava para dentro, neve derretendo em seu cabelo, ela colocaria uma xícara fumegante em suas mãos. Você não deveria estar tanto sobre essa perna, ele rosnava. E você não deveria trabalhar antes de ter comido. Ela contra-atacava. Tornou-se sua dança, sua teimosia colidindo com a dele. Ambos secretamente aquecidos pela preocupação do outro. Dentro da cabana, ela se fez útil de maneiras que uma vez tinha descartado como triviais. Limpou as prateleiras, cerziu suas camisas e descobriu alegria em cozinhar refeições do que quer que ele trouxesse da floresta. Ensopado de coelho com cebolas silvestres, bolo de milho assado em uma frigideira de ferro. Aprendeu a esticar ingredientes com criatividade, e Elano comia cada bocado como se fosse um banquete digno de um governador. Você transforma as sobras em algo digno de recordar, ele lhe disse uma vez lambendo sua colher limpa. Ela corou tão profundamente que quase deixou cair a panela. Por sua vez, ele lhe ensinou habilidades que ela nunca imaginou que poderia dominar. Como partir troncos sem lascá-los, como pôr uma armadilha para coelhos, como afiar uma faca até que brilhasse como prata na luz do fogo. A primeira vez que ela conseguiu cortar madeira limpamente, ele bateu no seu ombro com um sorriso raro. Mais forte do que você parece, disse ele. Eva riu. Isso não está dizendo muito. Está dizendo tudo, respondeu Elano, seu olhar firme. Ela teve que desviar o olhar antes que o calor em seu peito a traísse. À noite, as tempestades frequentemente rugiam lá fora, o vento uivando como lobos contra os postigos. Dentro, no entanto, a cabana brilhava com calor. Eva sentava-se junto à lareira com seu bordado, enquanto Elano talhava pedaços de madeira em figuras delicadas, pássaros, veados, uma vez até uma pequena semelhança de uma mulher com cabelo fluindo. Ela se reconheceu em suas bochechas redondas e forma suave, embora ele nunca admitisse em voz alta. Às vezes, quando o silêncio se tornava pesado, ela cantava. Sua voz, incerta a princípio, tornou-se mais forte com cada canção. Hinos, cantigas de ninar, e uma vez até uma balada tola de taverna que o fez rir pela primeira vez que ela poderia recordar. O som a assustou. Sem polimento, mas honesto. Percebeu que queria ouvi-lo outra vez, ser a razão pela qual ele risse. Apesar da paz que encontraram, Eva ainda lutava com seu reflexo. Cada vez que ela lhe entregava uma xícara de estanho polida, ela a virava rapidamente para não vislumbrar seu rosto. Uma noite, enquanto lavava pratos junto à luz do fogo, murmurou: "Não entendo por que você continua olhando para mim. Eu não pareço com as mulheres do vilarejo, não como as que os homens escolhem." Elano deixou de lado seu talho e caminhou até ela. Não a tocou, ainda não, mas sua presença pressionou contra ela como o peso da serra mesma. "Não olho porque devo", disse ele. "Olho porque não consigo evitar. Quando você sorri,
Este lugar parece menos vazio. Quando você canta, esqueço cada fantasma que me perseguiu. E quando você para aqui, teimosa e viva, você é a única coisa nesta cabana que se sente mais do que sobrevivência. Suas mãos tremeram, água gotejando do estanho. Queria discutir, retirar-se atrás da vergonha, mas algo nos olhos dele a manteve firme. Pela primeira vez acreditou que ele poderia estar dizendo a verdade. Naquela noite, quando já debaixo da colcha, ela ouviu o som dele se movendo, avivando o fogo, revisando os postigos. E pela primeira vez desde o acidente, se sentiu não como um fardo a ser tolerado, mas como uma mulher vista, valorizada, talvez até amada. A serra não lhes tinha dado riqueza ou facilidade. Tinha-lhes dado algo mais raro, uma ternura frágil e crescente que prometia transformá-los, a ambos. A neve estava derretendo quando as notícias do vale os alcançaram. Um comerciante parou na cabana trocando maçãs secas por um bastão talhado e deixou escapar que a família Morrison no Vale dos Pinheiros tinha declarado sua filha perdida em um acidente trágico. Eva congelou onde estava parada, pano de prato apertado em suas mãos. Declarada perdida, o comerciante deu de ombros. Dizem que estão arrumando seus assuntos. Um advogado de Belo Horizonte passou por aí redigindo papéis. Houve conversa de uma herança, algum patrimônio de uma tia em Boston, mas com a moça morta cairá em seus parentes. O fôlego de Eva a deixou em um suspiro. Lembrou das cartas de sua tia falecida, sempre dobradas cuidadosamente e escondidas por seu pai. Tinha pensado que eram restos sentimentais, nada mais. Mas agora parecia que sua família tinha escondido algo muito mais tangível. Depois que o comerciante se foi, ela se virou para ele e sua voz tensa com pânico. Estão dizendo que estou morta. Minha própria família está tentando roubar o que me pertence. O maxilar de Elano se tensionou. Então virão aqui. Se há dinheiro envolvido, não pararão até terem espremido cada onça de você. Ele tinha razão. Semanas depois, cascos de cavalos ressoaram na clareira, e uma batida, excessivamente aguda, excessivamente demandante, sacudiu a porta da cabana. Era Thomas Morrison, o irmão mais novo de Eva, flanqueado por dois estranhos com rifles pendurados sobre seus ombros. Seu rosto carregava uma máscara de preocupação falsa. Eva, disse ele suavemente, graças a Deus que você está viva, tememos o pior. Ela o olhou fixamente, lendo a mentira em seus olhos. Temeram ou esperaram? Thomas riu, fingindo não ouvir. Venha para casa, irmã. Deixe-nos cuidar de você. Você não pertence a uma choça com um ermitão. Lançou uma zombaria a Elano. As pessoas estão falando? Dizem que ele te encontrou meio morta e te manteve como algum tipo de troféu. O calor correu às bochechas de Eva. Antes que pudesse falar, Elano se adiantou, sua presença preenchendo o umbral. Ela fica se desejar fazê-lo. Você não a levará por força. O mais alto dos estranhos sorriu com suficiência. Cuidado, doutor. Você está em minoria, doutor. A palavra se espalhou como fogo selvagem. Thomas deve ter lhes contado o passado de Elano, que uma vez tinha sido cirurgião, que carregava habilidades dignas de explorar. Quando os homens se foram com promessas de regressar, Eva desabou em uma cadeira, suas mãos tremendo. Eles tentarão outra vez, e não pararão até arruinar você também. Naquela noite, junto ao fogo, o silêncio entre ela e Elano era mais pesado que pedra. Ela o quebrou primeiro. Você deveria me deixar ir. Se eu for, eles não terão razão para te incomodar. Elano se virou bruscamente, olhos faiscando com algo próximo da ira. É isso que você pensa? Que eu te mantive aqui por caridade, Eva? Enterrei minha família nesta serra. Construí estas paredes para manter fora o mundo e por meses não desejei nada mais que silêncio. Então você chegou. O coração dela se contorceu. Não vale a pena perder sua paz. Você está enganada, disse a voz áspera. Perderia cada fragmento de paz antes de perder você. As palavras se queimaram nela, mas o medo ainda a roía. Sua família sempre a tinha feito acreditar que era um fardo, algo para ser escondido ou negociado. Poderia ser realmente diferente com ele? Dias depois, seus medos foram postos à prova. Thomas retornou.
desta vez com um homem chamado Vicente, um intrigante de língua lisa de Belo Horizonte com papéis legais em mão. Vicente afirmou que Eva estava mentalmente incapacitada, depois de seu acidente, que Elano a tinha manipulado para ficar. O delegado do Vale dos Pinheiros, subornado e hesitante, os acompanhou. Eva ficou congelada, desgarrada entre velhas lealdades e novo coragem. Quando Vicente declarou que ela era incapaz de decidir seu próprio destino, a voz de Elano trovejou através do quarto. Ela é mais capaz que qualquer um de vocês, e se tentarem arrastá-la desta cabana, responderão a mim. Eva olhou para ele e para os homens que sempre a tinham menosprezado, e pela primeira vez em sua vida, levantou seu queixo e falou sem tremer. Não sou fraca, eu escolho ficar, e não permitirei que roubem o que é meu, minha vida, minha herança ou meu coração. Seu desafio acendeu um fogo que até a ventania lá fora não podia sufocar. Mas a batalha mal tinha começado. A tempestade chegou rápido, vento uivando através dos pinheiros, como a advertência de um deus antigo. Elano sentiu que não era apenas clima. Tinha visto muitas campanhas. Conhecia a sensação de batalha antes do primeiro disparo. Carregou o rifle com mãos firmes, enquanto Eva reuniu o óleo de lamparina. Seus olhos largos, mas resolutos. Ao anoitecer, cascos de cavalos rangeram através da clareira. Luz de lanterna piscou entre troncos, enquanto Thomas Morrison e Vicente apareceram com meia dúzia de pistoleiros contratados. Neve se agitou sob suas botas enquanto avançaram em direção à cabana. "Eva!" gritou Thomas, voz aguda. "Saia! Esta gente não pode te proteger para sempre. Você vem para casa." Elano empurrou a porta aberta, rifle em mão, sua figura preenchendo o umbral. Ela já está em casa. Vicente sorriu com desprezo, levantando um pergaminho. Isto diz o contrário. Por lei, ela não está apta, e a custódia cai em sua família. Saia da frente, doutor. Lei forjada por subornos e mentiras não é lei em absoluto, rosnou Elano. Atrás dele, Eva pôs uma mão trêmula em seu braço. Deixe-me falar. Ela se adiantou para a luz da lanterna, os flocos de neve aderindo ao seu cabelo escuro. Sua voz, embora sacudida, se levou através da clareira. Eu nunca fui suficiente para minha família. Gorda demais, simples demais, problema demais. Mas ela assentiu para ele me vê e eu o vejo. Eu não vou embora. Por um momento, silêncio. Então, Vicente estalou seus dedos. Os pistoleiros contratados levantaram seus rifles. O primeiro disparo partiu à noite. Madeira se lascou junto ao ombro de Eva. Elano a arrastou para dentro justo quando as balas salpicaram as paredes. Devolveu o fogo através de uma janela, sua pontaria mortalmente precisa, afiada dos campos de batalha de seu passado. Um pistoleiro caiu na neve. O resto hesitou. O coração de Eva trovejou, mas ela não se acovardou. Acendeu o óleo de lamparina e o jogou em direção à varanda. Chamas rugindo para cima em uma barreira de fogo. "Mantenham-se atrás", gritou sua voz mais forte do que pensou possível. O brilho espantou os cavalos, os enviou empinando. No caos, o delegado do Vale dos Pinheiros, convocado enfim por gente do vilarejo que tinha ficado suspeita, chegou com deputados. Seus apitos cortaram a noite enquanto subiram na clareira, armas desembainhadas. O rosto de Thomas se contorceu em raiva. "Você arruinou tudo", cuspiu. Os deputados o lutaram para baixo enquanto Vicente tentou se esgueirar em direção às árvores, só para ser agarrado pela lei. Quando terminou, a neve caiu silenciosamente outra vez, sufocando o último silvo de chamas. A cabana se manteve cicatrizada, mas inabalável. Dentro, Eva colapsou contra Elano, sem fôlego, lágrimas correndo por suas bochechas. "Você poderia ter sido assassinado", sussurrou. Ele afagou seu rosto, sujeira e cinza manchada através de suas mãos. "Morreria 100 vezes antes de deixar que te levassem. Você é minha razão para viver, Eva. Entende isso agora?" E naquele momento, enquanto a luz do fogo piscou através de seus olhos cansados, ela entendeu. Entendeu com cada batida de seu coração. O inverno se rompeu lentamente naquele ano. A neve derreteu em riachos silenciosos, o rio abaixo da crista,
inchando com o degelo da primavera. A cabana, embora cicatrizada com buracos de bala, brilhava cada noite com luz de lamparina quente. Dentro, Eva se movia cuidadosamente, sua cocheira quase desaparecida, seu riso mais brilhante do que Elano tinha ouvido jamais. Encheu os quartos com toques pequenos, cortinas bordadas, flores silvestres em jarras de estanho, o cheiro de pão fresco na mesa. Já não se sentia como um lugar para que um homem se escondesse, mas um lar construído para dois corações. Uma noite, enquanto o crepúsculo caiu violeta sobre os picos, sentaram-se juntos perto do fogo. As chamas dançaram através do rosto cicatrizado de Elano, suavizando as sombras. Ela alcançou sua mão, seu polegar traçando círculos lentos em sua pele. "Você está a salvo aqui", disse ele simplesmente. A garganta de Eva se tensionou. Por tanto tempo tinha suplicado ao mundo que não a olhasse, aterrorizada do julgamento em cada olhar. Mas aqui, nos olhos dele, não encontrou julgamento em absoluto, apenas amor firme e feroz. "Sente-se como lar", sussurrou ela. Seu braço se envolveu ao redor dos ombros dela, puxando-a perto contra seu peito. Sentaram-se em silêncio, ouvindo o vento nos pinheiros, o estalar da lenha, a batida de dois corações que, de alguma maneira, tinham se encontrado um ao outro contra toda a probabilidade. No entanto, lá fora, as serras guardavam seus segredos. Mais além da crista, o vilarejo ainda sussurrava, rancores familiares ainda persistiam. E homens como Vicente raramente desapareciam por muito tempo. Eva fechou seus olhos, permitindo-se acreditar apenas por esta noite que o amor poderia ser suficiente. A pergunta pendurou no ar iluminado pelo fogo. Seria seu amor forte o suficiente para resistir contra o mundo mais além destas paredes? Histórias como a de Eva e Elano nos lembram que às vezes o mundo tenta nos dizer que somos indignos, não amáveis ou quebrados demais para serem escolhidos jamais. Mas o amor, quando é real, se recusa a ouvir. Vê mais além de cicatrizes e inseguranças e se agarra de qualquer maneira. Cada vez que leio seus comentários me lembra como as histórias nos conectam através de distâncias, idiomas e vidas. De onde vocês estão ouvindo esta noite? Ainda acreditam que este amor feroz existe em nosso mundo? Compartilhem seus pensamentos abaixo, e se acreditam, não vão a lugar nenhum. A próxima história está esperando justo para vocês.